Como é feito o tratamento do câncer? Esse é o tema de hoje e eu vou falar para você que acabou de receber o diagnóstico de câncer ou se você está em tratamento ou terminou o tratamento do câncer. Fica até o final que eu vou dar uma visão completa de como é feito todo o tratamento oncológico desde o início até a reabilitação. Esse é o podcast Caminhos de Cura. Espero que você esteja gostando. Deixa aí um like, segue o canal e compartilha com alguém que você acha que pode precisar desse conhecimento aqui. Como é feito o tratamento do câncer? Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico e robótico e aqui é o podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. E hoje eu vou te explicar desde o início como que é feito o tratamento oncológico, do início ao fim, e vai servir para você não só que acabou de ter um diagnóstico de câncer, mas para você que está em tratamento ou que terminou o tratamento e está em acompanhamento. Falo aqui para familiares e parentes que estão aí dispostos a dar amor, carinho, atenção para todos esses pacientes que merecem o nosso empenho, todo afeto. E a intenção aqui é dar um direcionamento para você entender melhor o tratamento e ter mais tranquilidade e menos medo. A grande coisa é que todo paciente ele é único e cada caso vai ser tratado de uma maneira específica. É comum os pacientes aprenderem e terem crenças com relação ao câncer, mas que no passar dos anos vão se somando crenças e também as pessoas vão ouvindo histórias de pacientes que tiveram câncer. Isso vai amedrontando que nem sempre são histórias positivas, muitas vezes algumas histórias muito desafiadoras. Eu mesmo sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, formei pelo Instituto Nacional de Câncer e eu mesmo, quando era jovem, quando era criança, não sabia muito sobre o câncer e eu procurei na minha vida me especializar nessa área para dar não só apoio necessário para esses pacientes enfrentar esse momento difícil, mas também para tratarem a fazer uma cirurgia, fazer um tratamento de uma forma mais amena. Então aqui é meu objetivo com esse podcast, Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, é trazer de uma forma mais explicada, mais clarificada possível para as mulheres trazerem de uma forma mais tranquila esse tratamento, fazerem tudo de uma forma menos medos e mais certezas. Eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, eu formei pelo Instituto Nacional de Câncer, trabalho hoje no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, na Reta da Penha, no meu consultório, onde eu recebo os pacientes, faço cirurgias, faço acompanhamentos, programas de acompanhamento, inclusive, e ajudo essas pessoas a trilharem um caminho de uma forma mais amena. E trago aqui para você nesse podcast assuntos relevantes sobre o câncer para que você aprenda um pouquinho mais e também, se você está passando por esse problema, que você vença ele, que você de alguma forma vença esse desafio da melhor maneira possível. O câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil e está aumentando o número de casos. Isso acontece devido ao envelhecimento da população, somado com os hábitos de vida modernos da população, que hoje não só combinam com a poluição, o cigarro, o álcool, a má alimentação, sedentarismo, obesidade, o estresse do dia a dia, a falta de sono, as doenças mentais. Tudo isso está somando com fatores aí ambientais, como eu falei, a poluição e os hábitos de vida, com um envelhecimento natural, e por isso a gente está vendo mais casos de câncer hoje no Brasil. E pensando nas mulheres, no aumento dos casos de câncer nas mulheres, também tem a ver com os seus hábitos de vida que vem mudando. As mulheres estão tendo menos filhos, elas estão mais no mercado de trabalho, estão mais expostas aos agentes de estresse. E pelo fato de terem menos filhos e estarem amamentando menos, isso gera para elas um aumento nos riscos, por exemplo, do câncer de mama.
Os tratamentos do câncer estão em constante evolução, então por isso a gente tem conseguido controlar doenças ou até mesmo curar pacientes com doenças mais avançadas. Então, infelizmente, alguns casos em que a gente não consegue pegar o câncer no começo, a gente tem conseguido, através dos tratamentos mais modernos de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que estão evoluindo muito, e a gente está conseguindo trazer mais vida para esses pacientes, dar mais qualidade de vida para esses pacientes. Mas o que é o câncer? O câncer é uma alteração no DNA da célula. O DNA da célula contém ali a receita para o funcionamento dessa célula e para sua divisão no corpo. Então, cada célula, apesar de possuir o mesmo DNA, cada célula, esse DNA se expressa de uma forma para ele exercer uma função. E o câncer é uma alteração nesse DNA, através dos anos que vão se passando, ou mesmo de hábitos ou de mutações genéticas nessa célula que vão se somando até um ponto que ela acumula uma quantidade de mutações que torna essa célula uma célula cancerígena. Essa célula, ela tem a capacidade de se multiplicar sem uma ordem, e essa célula acaba adquirindo uma característica de infiltrar, de crescer ali aonde ela nasceu, sem uma ordem, e ela pode ter a característica de se espalhar, ou pela corrente sanguínea, ou pela corrente linfática, que é quando a gente chama que o câncer deu metástase, ele se espalha, ele se espalhou. Cerca de 70% dos casos de câncer acontecem nas pessoas idosas, acima de 65 anos, mas ele pode acontecer em qualquer idade. É sabido que existem mais de 100 tipos de câncer, e se você for pegar um órgão, por exemplo a mama, os cânceres de mama não são idênticos uns aos outros. A gente já sabe hoje que uma paciente com câncer de mama, jovem, pode ter um tumor diferente de uma mesma paciente com a mesma idade, também com um câncer de mama. Hoje a gente consegue entender mais como que isso funciona através da genética e dos marcadores moleculares. A gente consegue diferenciar um câncer do outro, mesmo sendo do mesmo órgão, e assim a gente consegue dar um tratamento cada vez mais personalizado. Em resumo, as pessoas estão vivendo mais com câncer, ou porque estão ficando curadas, ou porque estão controlando a doença de uma forma mais eficaz. É verdade, em alguns casos, para nós seres humanos, a gente não consegue reverter um câncer. Às vezes o câncer, ele já surge de uma forma espalhada pelo corpo, de uma forma que a cura é mais difícil de alcançar. Nesse momento, eu introduzo para os meus pacientes a possibilidade de um controle da doença. Então, existem duas coisas que eu gosto aqui de explicar. O câncer tem cura e o câncer tem controle. As duas coisas são boas. Se a gente consegue curar um paciente com câncer, isso é a melhor coisa do mundo. Mas outra coisa que é o controle, de forma que a gente dá mais vida para esse paciente, alivia uma dor, traz mais controle da doença através de um tratamento, através de uma cirurgia, a gente consegue dar mais humanização para esse paciente, consegue dar mais vida, mais qualidade de vida. O apoio emocional que pode ser dado para esse paciente, para ele colocar mais vida no tempo que ele resta, isso é muito importante. Então, um paciente com câncer que está controlando uma doença, ele pode viver muitos anos com essa doença. Então, o que a gente quer para esse paciente é que ele viva bem, que ele consiga fazer as suas coisas, fazer com que a doença fique ali adormecida e ele consiga fazer as suas atividades. É essa mensagem que eu quero dar para você, que o câncer tem cura e que o câncer tem controle. Muito comum receber aqui no consultório um paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer. Esse paciente, muitas vezes, ele chega aqui com muitos medos e muitas ansiedades. A grande coisa é que ele possui muitas crenças. E essas crenças enraizadas na sua cabeça faz com que ele tenha muitos medos. E ali eu sei que eu tenho um grande trabalho a realizar. Eu tenho uma noção do que vai fazer. Eu pego os seus exames, eu vou olhar aqui no computador, vou examinar, vou entender esse paciente. E eu vou entender também
como que eu vou fazer? Quando ele chega aqui, eu consulto ele, eu já sei como vai ser o tratamento, muitas vezes. Né? Eu não sei exatamente tudo, mas eu tenho uma noção muito clara. Mas o paciente sabe, a grande coisa é que não. Para esse paciente que acabou de chegar, é que tudo é novidade para ele. Então eu vou ter que aqui explicar para ele qual que é o tipo de câncer dele, eu vou explicar para ele o porquê que aquela doença, nem sempre eu vou saber o porquê que aquela doença surgiu, mas eu vou ter uma noção ali para dar para ele. A grande coisa é que quando a gente termina aqui, que faz o diagnóstico de um câncer, a gente começa a lidar com situações que saem um pouco do campo da imaginação. Esse paciente acabou de ter o diagnóstico de câncer, está ali pensando, como é que vai ser o tratamento, ele está com medo, vem muito medo da morte. Mas aqui, a hora aqui do atendimento, é quando eu pego a situação, explico exatamente, né, qual é o tipo de câncer que esse paciente tem, qual que é o seu caso. Né? Então, se você está ouvindo, você teve um diagnóstico de câncer, está cheio de medo, cheio de certezas. A grande coisa, o grande combate do medo é a informação. Então, à medida que você sabe e vai aprendendo sobre o seu caso, você vai aprendendo, entendendo o seu caso, como que é, como que não é, como que está ali o câncer instalado, como que vai ser o tratamento, e começa a agir, a grande chance é que você vai começar a caminhar e a caminhada te torna mais forte. Ficamos fortes à medida que caminhamos. Então, quando você recebe um diagnóstico de câncer, é muito difícil, você ainda não sabe o que vai acontecer. Mas quando você vem no seu médico de confiança e você entende, ele passa para você todo como que vai ser o seu tratamento, como que vai ser os exames daqui para frente, você começa a caminhar. A grande coisa é que quando você for caminhando, você vai ali vencendo as etapas, né? Eu gosto muito de dividir para os meus pacientes as etapas. Até mesmo antes de começar o tratamento, tem as etapas que ele vai passando ali para a gente entender o tratamento do câncer. A gente vai entender também ele em etapas. A cada vez que a gente vai vencendo uma etapa, a gente comemora e passa para a próxima. E assim a gente vai vencendo. Mas o paciente sabe o que vai acontecer dali para frente? Não, a grande coisa é que não. É muito comum, então, ele vir de um outro médico, às vezes até o médico que fez, às vezes, o diagnóstico, o ultrassom, e que de alguma maneira falou para ele ali que ele vai enfrentar um tratamento de câncer ou que ele tem que ir rápido. Às vezes o médico atendeu ele e falou, olha, você tem que procurar um cirurgião oncológico. Então esse paciente chega aqui com muito medo, amedrontado, achando que o câncer vai crescer de uma hora para outra, que o câncer vai piorar, que ele não pode perder tempo. E é verdade, o médico que atende e que direciona para o tratamento, nem sempre ele é um especialista. E a forma dele falar às vezes assusta, porque ele quer te transmitir a mensagem de que você precisa procurar logo um médico. E nisso que ele vai tentar te transmitir isso, ele às vezes exagera na fala ou às vezes você ouve aquilo ruim. E esse paciente, quando eu examino ele, vejo os exames, vejo tudo, faço o exame físico, entendo o caso direitinho, logo eu consigo traçar a conduta. Mas e esse paciente, como é que ele está? Esse paciente normalmente está muito amedrontado, porque às vezes ele traz consigo crenças enraizadas ali, em casos às vezes que ele já ouviu falar, ou mesmo que ele vivenciou, às vezes um parente, às vezes alguém que não ficou bem com o câncer, e assim ele traz para esse diagnóstico dele. Então aqui o meu grande momento é dar força para ele, explicar mediante as ações que a gente vai tomar, mediante a realidade. Então a grande coisa que esse paciente está com medo é que o medo traz junto o desconhecido, é um território desconhecido. O medo para a gente é algo que a gente está lidando ali com coisas que muitas vezes é da nossa mente. Cerca de 90% do nosso medo são coisas irreais, coisas que não aconteceram ou coisas que não vão acontecer. Então é sempre bom
você tá aí, fazer uma lista dos seus medos para você racionalizar com o seu médico e ele te explicar o que que é real, o que que não é, o que que você precisa lidar agora. Então vamos lidar com isso, isso e isso. E normalmente você vai ver que vai sobrar só 10% dos seus medos que você vai lidar. E aí você vai pedir ajuda do seu médico, dos seus familiares, do psicólogo, das pessoas que te amam para você lidar com isso melhor. Então, nesse momento do diagnóstico, é preciso sim muita força, muita oração, muita fé, muita esperança. A grande coisa é que todos nós estamos lutando com algum problema em algum momento da nossa vida, até que a gente decide ir para cima dele e vencer, ou a gente pode desistir. A grande coisa é que você que está me ouvindo aí, e a grande coisa é que as pessoas que estão do seu lado não vão te deixar desistir, vão te dar força. Somente quando a gente tem a coragem suficiente para explorar a escuridão é que a gente descobre a nossa luz infinita, que é a luz da esperança, a luz de Deus que mora dentro de nós. Isso eu acredito bastante. E uma paciente minha, uma paciente que eu operei aí já há mais de 5 anos, me falou que o câncer é para pessoas fortes. Na verdade, o câncer fez dela uma pessoa mais forte. E o fato é que a gente só conhece a nossa verdadeira força quando a gente precisa usá-la. E essa paciente me explicou que o câncer fez dela uma pessoa mais forte. Todo paciente que chega aqui comigo com diagnóstico de câncer, ele vem me perguntar sobre a cura. Doutor Alex, eu vou ficar curado? Uma coisa que acontece muito é o paciente ficar pensando se o caso dele vai ter cura ou não. Ele faz muito essa pergunta para mim. E nesse momento eu introduzo para ele que a cura, como um processo de cura, a cura não é uma coisa estática, uma coisa como esse copo aqui. Chegou na cura, atingiu a cura. A cura, esse é o que eu chamo de processo de cura. A cura como um controle, como algo que está ali. Se a gente for pensar num rio, é como a água do rio que está sendo renovada a cada momento. Ou seja, a água é a sua vontade de que seu corpo funcione em plena harmonia e que seu corpo funcione de uma forma mais harmônica e saudável, que esteja tudo bem. Se você está se sentindo assim, você tem a cura, você está no processo de cura, você atingiu a cura. Então é muito comum o paciente perguntar: doutor Alex, então eu só vou me sentir curado daqui a 5 anos, quando o câncer não voltar nunca mais? É fato, se você trata a doença, tira um câncer e ele é eliminado, sim, daqui a 5 anos é possível então que a gente faça um exame e não detecte mais o câncer. Isso é a cura do câncer? Sim, isso é a cura do câncer. Mas se você for pensar que a cura pode estar no hoje, no sentimento de cura no hoje, na vontade de que seu corpo funcione bem em harmonia e que você faça as coisas que você goste, sem dor, sem incômodo, ou na medida do possível, com o menor dor, o menor incômodo possível, vivendo a sua vida através dos tratamentos, através do seu médico e da recuperação que você vai obter, das pessoas que estão te acompanhando, como psicólogos, fisioterapeutas. Isso vai melhorando a sua vida e você vai curtindo essa cura. Toda dificuldade carrega consigo a semente de uma boa oportunidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo numa dificuldade, num tratamento do câncer, numa dificuldade que você está passando, numa quimioterapia, entenda que esse tratamento, que isso que está acontecendo com você, vai lá na frente te dar a oportunidade de você viver mais. Então hoje eu estava com uma paciente minha que acabou de começar um tratamento de quimioterapia. Ela já operei ela do câncer, já tirei ali os tumores do abdômen dela, ela está bem e agora ela começou uma quimioterapia. A grande coisa é que essa paciente ela não sente muita coisa, porque o câncer já foi eliminado, mas ela precisa fazer um tratamento de quimioterapia
para esse tratamento de quimioterapia dar para ela a chance de cura de fato da doença ou de controle por muitos anos. E muitas coisas que acontecem é que essa paciente não vai ver nesse momento a cura. É possível que ela sinta a dificuldade do tratamento, a dificuldade de ir lá fazer a quimioterapia, a dificuldade ali de estar sentindo algum sintoma, né? Sentindo alguma coisa relacionada à quimioterapia. E essa paciente, então, ter a consciência de que essa dificuldade que ela está passando, está carregando uma semente da sua cura, isso vai ser muito importante. O fato é que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente precisa lembrar por que a gente está fazendo isso. Então, quais são as razões que levam você a fazer esse tratamento? É por que você está fazendo? É para você viver mais? É porque você tem um neto, uma neta, um filho, uma filha? É porque você quer voltar para o seu trabalho? É porque você tem uma missão? Saber disso, ter a consciência clara dos motivos pelos quais você está tratando esse câncer, vai te ajudar a lidar com isso, com esses momentos de desafio melhor. E quando a gente lida melhor com esses momentos de desafio, pensando no que a gente vai ganhar lá na frente, a gente anda com ainda mais força. A gente consegue aquilo que a gente chama de esperança. E o que é a esperança? Esperança não é um sentimento nem uma emoção. Esperança é algo que a gente consegue aprender, é algo que a gente consegue desenvolver. Esperança, a gente pode pensar em esperança como uma trilogia de metas, caminhos e ações. Mas o que é isso, Dr. Alex? Me explica melhor. Metas. A gente precisa saber qual que é o objetivo do tratamento. O que eu vou fazer com esse tratamento? O que eu consigo com esse tratamento? É cura? É o controle do câncer? O que eu estou buscando com esse tratamento? Assim a gente vai conseguir estabelecer um objetivo bem claro. E toda vez que a gente tem clareza, a gente trabalha a clareza da gente entender o que a gente está buscando, a gente começa a ter mais ações no como a gente vai conseguir aquilo. Então, quando eu entendo melhor o câncer, eu sei como que vai ser o tratamento, eu consigo ter clareza do objetivo do tratamento. Quando eu sei o que eu estou buscando, eu tenho clareza do caminho. E o médico vai te explicar como que vai ser esse tratamento. Aqui nós vamos passar por uns exames, depois a cirurgia, depois nós vamos recuperar da cirurgia, depois pode ser que a gente precise de um tratamento complementar, uma quimioterapia, uma radioterapia, e na sequência a gente vai fazer ali um acompanhamento. Então, se a gente tem clareza disso, a gente vai começar a trilhar esse caminho com mais força, com mais tranquilidade, com mais certezas. E à medida que a gente entende também que a gente pode precisar recalcular a rota desse caminho, que a gente pode trilhar esse caminho, mas que a gente aceita se a gente precisar trilhar uma rota diferente, isso vai dar ainda mais força para a gente. Então, se eu sei que eu tenho um caminho e que eu sei que eu posso precisar mudar de rota nesse GPS, eu posso lidar melhor com as frustrações que podem acontecer. E acontece às vezes de você fazer um exame e ver, poxa, nossa, eu não estava esperando que viesse esse exame alterado. Poxa, eu não estava esperando esse tratamento, ou essa quimioterapia, ou a cirurgia dessa maneira, ou a recuperação daquela maneira. Então a grande coisa é que a gente precisa ter clareza do caminho, mas a gente tem também que aceitar uma possível necessidade de mudar de rota. Então, recapitulando, metas, caminhos. Eu sei como que vai ser o meu caminho que eu vou percorrer para atingir o meu objetivo e as ações. As ações serão o que a gente vai fazer, né? O dia a dia, é dar o melhor de si, é fazer tudo o que eu posso fazer
para estar livre desse câncer, né? Lembrando do porquê que eu estou fazendo isso e lembrando da força infinita que existe dentro de você e de mim, que é Deus que está te dando força nesse tratamento, que vai te dar o alívio assim que você começar a percorrer esse tratamento, as pessoas que vão te dar amor. Então, outra coisa das ações é você saber que você dá o seu melhor, não necessariamente o seu melhor vai ser igual de um dia para o outro. Pode ser que um dia você não vai estar tão bem, pode ser que outro dia você vai estar melhor. Mas se cada dia, mesmo do jeitinho que você tiver, você fizer o seu máximo para você fazer o que precisa ser feito, para você sair da cama, se mexer, fazer sua atividade física, se assim você tiver liberado, fazer um tratamento, ir no médico, fazer um exame que você precisa fazer, e você dá seu melhor, possivelmente você pode esperar o melhor de Deus também. Então, a grande coisa que eu falo é que para um paciente ficar curado, ele precisa de 3 coisas: a fé do médico, a fé do paciente e a vontade de Deus. Então, se você tem fé, seu médico tem fé, confia que Deus também está fazendo o seu melhor, Deus vai te dar o melhor, e eu não tenho dúvida disso. Então, todo paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele faz um exame, ele estava fazendo algum tipo de rastreamento, sentiu alguma coisa, procurou o médico, fez algum exame, ultrassonografia, uma endoscopia, uma tomografia, algum tipo de exame que dê origem ali a uma suspeita de um câncer, e aí o médico vai confirmar aquilo. Então, nem sempre quando um paciente tem uma suspeita de câncer, ele tem um câncer, né? Ele fica ali com muito medo, muito receio, mas é preciso algum exame para confirmar. E qual que é esse exame que confirma o diagnóstico de câncer? É a biópsia. Através da biópsia, a gente consegue ter o que a gente chama de laudo histopatológico, que é um exame específico que vai dar o nome do tumor, a classificação desse tumor. Então, quando uma pessoa tem uma suspeita de câncer, ou um próprio tumor ali já instalado, a gente não consegue, nem sempre, tratar esse paciente. Então, a gente não pode começar o tratamento sem saber qual é o tipo de tumor. Por quê? O diagnóstico é o primeiro passo para a gente começar um tratamento de câncer. Esse diagnóstico é feito através, então, dessa biópsia, que retira ali uma parte do tecido, ou mesmo até uma operação pode ser feita para retirar um tumor como um todo. Por exemplo, quando existe uma mulher com uma massa anexial, né, um tumor de ovário, esse tumor ele não pode ser biopsiado. No caso dos tumores de ovário, a gente precisa tirar ele inteirinho. Então, quando a gente tira inteirinho um tumor e faz uma biópsia, a gente chama de uma biópsia excisional. A gente tira ali o tumor que precisa de uma biópsia para a gente entender o que é aquele tumor. Por exemplo, um cisto de ovário, que a gente tira ele inteirinho com cuidado para ele não se espalhar pelo abdômen. E aí vai ter ali o laudo, se é um tumor benigno, se é um tumor maligno, ou um tumor borderline, que é um tumor que ainda não virou um câncer propriamente dito, no caso do câncer de ovário, e aí a gente vai ter ali esse laudo. Isso vai ser importante para a gente definir qual o tratamento. Então, vamos dar um exemplo, uma paciente com um nódulo na mama, ou que fez uma mamografia e tem ali uma microcalcificação suspeita. Antes de programar qualquer tipo de operação, a gente precisa fazer a biópsia. Essa biópsia, ela vai dar para a gente um resultado e vai dizer ali, olha, é um câncer, é um carcinoma ductal infiltrante, é um tipo de câncer de mama. E aí, dentro desse diagnóstico, a gente ainda consegue fazer, através da imunistoquímica, exames mais refinados. A gente pode entender ali se existe ou não um receptor hormonal para estrogênio, progesterona, por exemplo, no caso do câncer de mama. A gente consegue também fazer marcadores biomoleculares para a gente saber ainda mais sobre aquele tumor.
E isso vai ser importante. Alguns tumores a gente só consegue definir o nome e sobrenome através da imunistoquímica. E hoje, através do estudo dos tumores, né, com relação ao seu comportamento, aos seus marcadores biomoleculares e também genéticos, a gente consegue ainda pegar um câncer de mama e dar vários tipos e subtipos dele. E isso vai personalizando o tratamento. Então, o fato é que hoje, cada vez mais, os tratamentos do câncer estão sendo individualizados. Então, o primeiro passo é esse, é a biópsia. O segundo passo é a gente saber como que o câncer está no corpo, o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento, ele consiste na gente saber como que o câncer está ali no corpo daquela pessoa. Então, através de exames, por exemplo, tomografia de tórax, abdômen e pelve, por exemplo, é um tipo de exame que a gente usa muito no estadiamento, porque a gente consegue ver como está ali o pulmão, a parte do tórax, a parte do abdômen e assim, complementando ou não com outros exames, por exemplo, cintilografia, outros exames como ressonância magnética, a gente consegue exames de sangue, marcadores tumorais, a gente consegue entender como que aquele câncer está no corpo. E quando a gente entende como que esse câncer está no corpo, é o primeiro passo para a gente começar a entender, a fazer o tratamento, a planejar esse tratamento. Então, normalmente, o paciente chega aqui para mim, eu vou examinar ele, fazer o exame físico, vou pegar os exames que às vezes ele já tem, às vezes algum exame que levou a suspeita do tumor, ou um exame, por exemplo, de colonoscopia, endoscopia, para a gente entender, ver aí onde que está o tumor. E a partir desses primeiros exames, a gente vai pedir outros para fazer o que a gente chama de estadiamento. Quando a gente pensa em estadiamento, a gente está classificando esse paciente num grupo de risco. Ou seja, a gente está pegando aquela doença e câncer de mama, a gente ainda está colocando ela em uma classificação de risco. Risco para quê, doutor Alex? Um risco de evolução da doença. Então, veja, se o paciente está no estadiamento 1, no estadiamento inicial, esse paciente vai ter uma evolução esperada diferente de um paciente que já chega com o estadiamento 3 ou 4. Não quer dizer que o 3 e 4 não vai poder ser curado ou controlado, mas quer dizer que são estações diferentes, estadiamentos diferentes, sendo que então no estadiamento 1 vai ser um pouco mais fácil através de tratamentos mais simples, não necessariamente a paciente vai precisar ali fazer todos os tipos de modalidades terapêuticas, quimio, radioterapia, cirurgia, ou talvez essa paciente vai ter uma forma mais simples de tratar, uma cirurgia menor, em vez de tirar a mama inteira, pode tirar uma parte da mama, por exemplo, ou fazer uma cirurgia menor. Essa é a vantagem de diagnosticar o câncer no início. Quando a gente diagnostica ele no início, as chances de cura são maiores e também os reflexos do tratamento, ou seja, as sequelas do tratamento vão ser diferentes. Então, por exemplo, se a gente faz um estadiamento e o paciente é 1, a gente pensa, o tumor está mais localizado onde ele nasceu. Possivelmente a chance de cura é altíssima. Quando a gente pensa no nível 2, estadiamento 2, sendo bem simples na minha explicação, o tumor ele começou a crescer um pouquinho mais, ele está um pouco maior. Nesses casos, então, a gente vai ter uma cirurgia um pouquinho maior, um pouco mais complexa, para poder remover esse tumor de maneira geral, aqui é minha explicação. No estadiamento 3, já existe, o câncer já começou a espalhar ali para as ínguas. Por exemplo, um tumor no útero, ele já começou a espalhar para as ínguas pélvicas, abdominais. E o estadiamento 4 é quando o tumor já deu metástases. Essas metástases, a gente já entende que o tumor já é mais difícil da gente curar. Não quer dizer que não pode ser curado um câncer com metástases, mas vai ser um pouco mais difícil, a gente vai ter que fazer mais tratamentos e a gente vai sempre
e entender que esses pacientes, se a gente conseguir controlar a doença, deixar ela mais amena ou remover ela de fato e conseguir fazer com que ela não seja vista, né? Eu pego um tumor que está ali espalhado, faço um tratamento, uma combinação de cirurgia, quimioterapia e imunoterapia, por exemplo, terapia-alvo, e esse tumor ele não é mais visto no corpo a partir dos exames posteriores. Isso é muito bom, né? Então, ou mesmo, se a gente consegue, mesmo fazendo exames, detectando ali algum resquício ainda de tumor, mas ele está mais ali ameno. Isso é o controle do câncer. Isso esse paciente vai conseguir fazer as coisas dele, vai conseguir viver, vai conseguir levar a filha na escola, vai conseguir trabalhar. Então, isso também é importante saber, que é uma forma da gente encarar o tratamento do câncer como uma volta às coisas que você faz, com um retorno às suas atividades. E sim, a gente ainda consegue melhorar ainda mais isso, a gente ainda consegue ajudar o paciente a entender que ele pode, de alguma maneira, trabalhar de uma forma mais equilibrada, que ele pode, por exemplo, prestar mais atenção no seu dia a dia, fazer uma atividade física, fazer algum tipo, é, é, promover um pouco o seu autoconhecimento, fazer algum tipo de reflexão, inclusive participar mais de alguma forma do seu lado espiritual, desenvolver mais o seu lado espiritual, trabalhar sua felicidade, trabalhar também o perdão, não só o auto-perdão, mas o perdão das pessoas ali que convivem com ela. A gente vai ter uma caminhada daqui até a sua cirurgia com esses exames, então, de estadiamento, para a gente acabar de definir se é um caso de cirurgia, se é um caso de quimioterapia ou se é um caso de radioterapia. A gente tem que saber que existem três principais tipos de tratamento para o câncer. Um é a cirurgia. A cirurgia ela é empregada em até 90% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer. Em algum ponto do seu tratamento, ou logo no início para fazer uma biópsia, ou no tratamento para a gente retirar o tumor, ou até mesmo em alguns casos para colocar, por exemplo, um catéter de quimioterapia. É um catéter que fica aqui, por exemplo, nessa região aqui peitoral. A gente instala um catéter, ele fica por baixo da pele, e esse catéter vai ser por onde o paciente vai receber a quimioterapia. Normalmente é mais seguro, normalmente vale a pena, porque evita de ficar fazendo aquelas picadinhas nos braços. Às vezes o paciente com o tempo, ao longo do tempo, vai perdendo as veias ali, então vai ficando mais difícil de pegar as veias. Então, nem sempre, mas aqueles pacientes que precisam colocar o catéter, isso vale muito a pena. Se a gente for pensar no tratamento do câncer, ele pode ser com uma cirurgia, a priori, uma retirada de um tumor, ou ele pode ser exclusivamente com quimioterapia, por exemplo, nos casos de leucemias, linfomas, às vezes o paciente é tratado exclusivamente com quimioterapia, com terapias alvo molecular, hoje muito desenvolvidas. Então, essas terapias que a gente chama de terapias de precisão estão cada vez mais desenvolvidas e sendo utilizadas para, de algum ponto, desligar algum interruptor ali, sendo simples na minha explicação, que está gerando aquele tumor. As drogas novas, essas drogas de precisão, hoje elas atuam em nível molecular, desligando às vezes uma molécula, um gene, está ali provocando que está ali provocando a multiplicação celular, a divisão ali e o crescimento do tumor. Ele vai e desliga aquela molécula. Isso está sendo muito importante hoje nos tratamentos, principalmente nos casos de tumores já espalhados, tumores metastáticos, ou nos casos em que o câncer volta. Esses casos, a gente tem que entender, quando existe um tratamento, quando existe um tumor, existe um tipo de tumor que está mais espalhado, a gente precisa entender qual que é a melhor opção ali para aquele paciente. Antes de tudo, a gente tem que entender, esse caso é um caso de cura, esse caso é um caso de controle. Então, quando a gente entende isso, é importante,
porque a gente consegue definir, olha, esse paciente vale a pena a gente fazer uma cirurgia para retirar esse tumor, vale a pena o risco dessa operação e a gente vai encarar essa cirurgia com muita fé, com muita esperança. Ah, não, olha, nesse caso aqui, que o tumor está mais espalhado, é melhor não fazer uma cirurgia. É melhor a gente começar com quimioterapia, fazer uma sequência de quimioterapia durante uns meses. Esse tumor regride e aí é possível fazer uma cirurgia de uma forma a fazer uma cirurgia menos agressiva, de uma forma o paciente assimilar melhor uma operação em que você vai lidar com menos doença, então você vai conseguir fazer uma cirurgia mais econômica, vai conseguir tirar às vezes até a doença de uma forma completa depois de um tratamento que a gente chama de neoadjuvante. Então, se a gente for pensar dentro de um tratamento, um paciente que pretende fazer uma cirurgia, que a gente está pensando numa cirurgia, é chamado de tratamento neoadjuvante, quando a gente faz um tratamento para melhorar, diminuir o tumor e assim a gente conseguir operar. E é considerado tratamento adjuvante, que é um tratamento complementar a uma operação. Esse tratamento que eu estou me referindo pode ser quimioterapia, pode ser alguma terapia-alvo, pode ser radioterapia, pode ser hormonoterapia, tudo isso a gente combina. Então, veja, o tratamento do câncer, ele é multidisciplinar. É sim feito, né, com base nos 3 pilares principais: cirurgia, quimioterapia e radioterapia, né? Então, o cirurgião que trata a oncologia, o cirurgião oncológico, por exemplo, que é o meu caso, o oncologista e o radioterapeuta. Mas a gente tem que lembrar que todo paciente oncológico, ele também vai precisar do oncologista, mas também vai precisar do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do coach oncológico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do sexólogo, da sexóloga, da reabilitação no completo, até com um educador físico, antes da cirurgia, depois. Veja que o tratamento do câncer ele engloba, então, uma sequência, uma somatória de energias. Então, se você for pensar num brinquedo que funciona com pilhas, o brinquedo ele só vai funcionar se você colocar a quantidade certa de pilhas na ordem certa e no sentido certo. Então, assim é também o tratamento do câncer. Ele vai precisar de uma somatória de energias, de etapas para eles acontecer. E assim a gente vai dividindo. Às vezes a gente pensa no tratamento do câncer como uma coisa só, mas se a gente divide em etapas, a gente vai vencendo cada etapa e comemorando, isso vai gerando para a gente uma sensação de que a gente está saindo do lugar. A grande coisa é que quando alguém está diante de um desafio e se vê paralisado, ou seja, não está caminhando nada, a pessoa mesmo fica desesperada. Mas aí é que está o ponto. Se você está em movimento, você está fazendo o que precisa ser feito para o seu tratamento, você está diante dos médicos, dos profissionais, da sua família, de Deus, de todos que estão te ajudando, da sua comunidade, do seu pastor, do seu padre, das pessoas ali que te dão força, você está caminhando. Então isso dá uma sensação de tranquilidade, de paz, ou mesmo uma sensação de que as coisas estão indo bem, uma sensação de alívio. Sobre o tratamento do câncer, então, ele tem início, meio e fim. Sim, o período inicial ele é mais desafiador, porque tem muitos exames para fazer, tem muitos profissionais para visitar, mas também, quando você vence ele, a etapa do tratamento, chega a etapa do acompanhamento, da reabilitação. Então você vai assimilar aquele tratamento que foi feito, você vai voltar para as suas atividades normais. Então eu mesmo aqui no meu consultório eu ajudo muito as minhas pacientes, não só fazendo as cirurgias e ajudando elas a combater os medos do câncer logo que descobrem o câncer, mas eu ajudo elas também através dos meus programas de acompanhamento a lidarem com isso melhor, de uma forma melhor, transformando a sua vida de uma forma melhor. Inclui sim novos hábitos, uma nova forma de você ver o mundo, uma nova forma de você ver você mesmo.
As pessoas precisam muito trabalhar o perdão, precisam muito trabalhar o autocuidado, e isso vai ser muito fundamental, você ter apoio das pessoas ali que te amam e dos seus médicos. Então, terminando o tratamento, a gente entra no processo de acompanhamento do câncer. O acompanhamento do câncer, ele se dá de uma forma que o paciente tem exames para fazer, exames seriados, a cada 4 meses, a cada 3 meses, de acordo com o seu diagnóstico, de acordo com o seu tratamento, de acordo com o seu estadiamento, de como estava o seu tumor, vai ter uma sequência de acompanhamento. E por que é importante esse acompanhamento? O acompanhamento é importante porque ele ajuda o paciente a caminhar mais seguro e ele ajuda também o paciente a entender o seu corpo. O médico também vai passar a entender o seu corpo melhor, as suas sensações, os seus sintomas, está mais atento. Por quê? No momento que existe algo novo, algo suspeito, talvez que a gente vai ter que investigar com um exame de imagem, algum exame que a gente possa detectar até mesmo uma recidiva do câncer. Quando a gente descobre uma recidiva do câncer, se o câncer volta, não é todo mundo que volta, mas no caso que volta, também não é o fim do mundo, o fim do mundo, porque antigamente não existia muitos tratamentos de câncer, hoje tem. Então, a grande chance é que, quando descobrem um câncer que volta, a gente tem muito tratamento para fazer. Inclusive, pacientes podem ficar até curados, mesmo depois de um câncer que voltou. Então, por isso que é importante o acompanhamento oncológico, tanto com o seu médico que te operou, como com o oncologista. E, se preciso, até do radioterapeuta e outros profissionais, médicos também, psiquiatra também, que pode te ajudar bastante nessa trajetória. Esse acompanhamento, então, vai ser fundamental. Normalmente, nos primeiros 2 anos, a gente faz consultas médicas e exames, como eu falei, de acordo com o seu diagnóstico. E depois que vai passando o tempo, nos próximos 2 anos, depois de um tratamento, a gente começa a fazer, então, as consultas a cada 4, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Depois de 2 anos a 5 anos, normalmente o paciente volta também a cada 6 meses. E depois de 5 anos é que a gente vai liberar o paciente para vir a cada ano. Nossa, você pode até ficar preocupado com isso, eu vou esperar 5 anos para me sentir curado. Não. Se você fez o seu tratamento direitinho, você está se sentindo bem, a cura é hoje. Você já pode se sentir assim, você já pode se sentir que o seu corpo está em harmonia e que você está, de uma forma, se cuidando, trilhando um novo caminho, ou trilhando novamente a sua vida, restabelecendo a sua vida de uma forma melhor. É sobre isso. E aí, depois que entra nesse acompanhamento, né, acompanhamento do câncer, a gente vai adicionando também a reabilitação. Muitas vezes, por exemplo, as mulheres têm que cuidar de questões relacionadas a uma menopausa que entra antes do normal, né, que a gente chama de menopausa precoce. Então, a mulher vai fazer hormonioterapia, ou vai fazer alguma terapia, algum laser vaginal, algum tipo de tratamento para melhorar aqueles sintomas. Isso tudo vai continuar, esses cuidados ao longo dos anos. Então, de uma forma bem simples, eu te expliquei que primeiro precisa do diagnóstico, que passa pelo exame que detectou o tumor, ou uma consulta, ou um exame físico que detectou ali um problema, faz uma biópsia, que nessa biópsia a gente descobre e comprova se é um câncer ou não. Tendo isso, a gente confirmar que é um câncer, um tumor maligno, a gente vai pegar e fazer o estadiamento, que é saber como a doença está no corpo, e através desse estadiamento a gente vai preparar esse paciente num processo de pré-habilitação para fazer um tratamento. Vai programar esse tratamento, a sequência certa de tratamento. E os principais, falando de câncer, é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E sabe-se hoje, então, que existem várias modalidades de quimioterapia, várias modalidades de radioterapia, várias modalidades de cirurgia, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, que é um grande avanço da cirurgia.
E isso tudo vai ser combinado para dar esse tratamento. Finalizando o tratamento, entra na parte de acompanhamento do câncer, que eu já te expliquei, acabei de te explicar, e reabilitação. Então espero que você esteja gostando. Deixa aí um like, segue o canal e compartilha com alguém que você acha que pode precisar desse conhecimento aqui. E eu vou finalizar com algumas dicas práticas para você que está enfrentando esse tratamento ou você que é familiar de algum paciente oncológico. Uma coisa muito importante é você cuidar de você. Você que fez o tratamento oncológico, é você entender que a primeira pessoa que você precisa cuidar é de você. Então, a gente às vezes está ali na nossa vida e está percebendo que a gente está ali cuidando do filho, cuidando do esposo, cuidando do nosso trabalho e às vezes esquece de cuidar da gente. A primeira pessoa que você vai cuidar daqui para frente, você que está aqui buscando uma melhor qualidade de vida, um melhor resultado no seu tratamento, quanto mais você aceitar e cuidar de você, se amar, se perdoar e aceitar a ajuda das pessoas, aceitar o colo da sua família, isso vai te ajudar bastante. Uma coisa que você tem que entender, que você pode entender, é que as pessoas que te amam, os seus familiares, eles querem cuidar de você. Eles também estão lidando com essa dificuldade que você tem. Eles também estão lidando com o medo do câncer. E uma forma deles lidarem com isso melhor é te ajudar. Então aceita a ajuda dos seus parentes. Abaixa a guarda. Deixe eles te ajudarem, seu filho, sua filha, seu irmão. Às vezes você está brigado com alguém. Esse é um grande momento do perdão. O perdão ele vai fazer bem para você. O perdão mora em você. Então é um grande ato de amor e de alto amor você perdoar. Se perdoar. Pode ser então que você está até pensando, poxa, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter fumado, não deveria ter bebido tanto. Poderia ser diferente? Sim, poderia. Mas esse é o momento da gente olhar daqui para frente. Como que vai ser minha vida daqui para frente? O que eu escolho ser daqui para frente? Então esse vai ser um grande pontapé inicial para uma recuperação, se você principalmente olhar para você com amor, com perdão e com muito carinho. Outra coisa que eu falo para as minhas pacientes é se conectar com coisas boas. Você precisa se conectar com o que é bom, com o lado bom das coisas. Então, eu sempre falo para elas, olha, evita de ficar vendo muito televisão, muitas notícias ruins, até mesmo alguns grupos de WhatsApp que falam sobre assuntos ali que não são produtivos ou que não são frutíferos. Diminua um pouco isso. Concentre mais em você, pegue um bom livro para ler, pegue essa hora que você passa às vezes na televisão, vai dar uma caminhada, vai cuidar de você, vai ligar para alguém que você ama. Veja como isso vai te alimentar. É um grande momento da gente repensar a nossa vida, é um grande momento da gente adquirir bons hábitos e também, se a gente encarar esse tratamento como etapas e a gente for vencendo cada etapa de pouquinho em pouquinho, a grande chance é que essas etapas vão se passando de uma forma melhor e que a gente vai comemorando essas etapas de uma forma mais leve. Opa, venci aqui a cirurgia. Opa, venci o primeiro dia de pós-operatório, o segundo. Opa, fui para casa. Que maravilha! Veja, vai recuperando e à medida disso a gente também vai comemorando. Isso vai ser muito importante. Opa, fiz a minha primeira quimioterapia. Então, como que vai ser importante a presença do seu médico ali do seu lado, conversando com você? Opa, como é que você tá? Como é que você ficou? Oi, conta pra mim como é que você tá. Eu costumo fazer muito com as minhas pacientes, principalmente no pós-operatório, ou quando elas estão começando uma quimioterapia, estão no meio de uma quimioterapia. Esse contato com o médico vai ser muito importante, do médico de confiança. E por último aqui eu quero encerrar perguntando, por que você está assistindo aqui esse podcast?
Por que você está interessada na sua cura, no controle do câncer? Se não é para você viver melhor, se não é para você cuidar da sua saúde, se não é para você viver mais, para você ver uma formatura, ver um casamento, viver, estar presente na sua família. Então eu te pergunto, por que você vai fazer esse tratamento? Me fale aqui, deixe aqui nos comentários. E agradeço aí a sua visita aqui no canal. Clica aí no like se você não deu o like ainda e deixe aqui nos comentários o que você achou. Um grande abraço, fique com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.